Hoy nosotros vamos a hablar sobre nuevas tecnologías que ayudan a la OMS a desarrollar el programa Stop Tuberculosis. ¿Y por qué esto es importante? Simplemente porque nosotros sabemos que la tuberculosis es la mayor causa de muertes cuando hablamos de enfermedades, enfermedades infecciosas. Y no solo eso, esa semana es muy especial para nosotros, porque nosotros conmemoramos mañana el Día Mundial de la Tuberculosis y muchas empresas y muchas instituciones están haciendo eventos, están lanzando productos en esta semana para mostrar cómo podemos juntarnos a la lucha contra la tuberculosis. Entonces, yo voy a apagar el video, ¿sí? Para tenermos más banda acá y voy pasando acá los slides. Caso ustedes sientan que no está pasando los slides, por favor, avísame, ¿sí? Entonces, quería empezar aquí mostrando a ustedes. Déjame solo pegar un laser point. Contando a ustedes um pouco de Molbio. Molbio é uma empresa indiana que está basada em Goa, sur de Índia. Nós temos 2 plantas que fazem testes diagnósticos e equipos que estão instaladas na zona industrial, cerca da antiga planta de nosso partner, que se chamava Tulip. E nós temos uma capacidade de fabricação de aproximadamente 10 milhões de pruebas mês. Esta capacidade se incrementou bastante depois que saiu o tema de COVID. Nossas plantas estão totalmente certificadas para instrumentos reactivos e também microchips, que já vou explicar um pouco o que é estes microchips basado a nossa tecnologia. Bueno, aqui, déjame passar. Temos uma presença global de distribuição em praticamente todo o mundo, e como vocês podem mirar acá, em América Latina, estamos presentes basicamente em todos os países, incluso Caribe, Centroamérica e Latinoamérica. Em alguns países já estamos incluso com desarrollos importantes, em outros, como por exemplo Brasil, onde eu estou, estamos em processo regulatório, assim como México e outros. E temos uma linha de produto que é totalmente dedicada à biologia molecular, que eu vou detalhar mais adelante, pero isto involucra basicamente equipos que são near patient testing, são o point of care, como muitos de vocês conhecem, e estes equipos são equipos muito robustos que se pode fazer uma prova molecular em 1 hora, com 20 minutos de extração e 40 minutos para amplificação. E seguimos com um portafólio crescente de provas infecciosas para distintas enfermedades, que isto também eu vou detalhar um pouco mais adelante. E então, no que queria enfocar hoje dentro deste portafólio seriam as provas de tuberculose. E por que quero enfocar tanto em las provas de tuberculose? Simplesmente porque, como mencionava ao começo desta apresentação, a tuberculose é a principal causa de morte entre pacientes com enfermedades infecciosas. Temos aqui um dado que, claro, um pouco desactualizado, pero um dado de um reporte da OMS, que em 2018, mais de 1,5 milhões de pessoas morreram de tuberculose. E a tuberculose é a principal causa de morte entre os pacientes com VIH. Por isso, nós estamos enfocando em tuberculose. E, junto com isso, a OMS tem um programa onde eles plantearam uma estratégia com TB com objetivos muito claros. E este reporte, que é de 2020, mostra
que de todos os objetivos que eles plantearam, que era disminuir a incidência, as muertes, disminuir os custos, incrementar tratamento e obter funding para prevenção e também para tratamento, isto não foi logrado, nem 50%. E, además de isso, com a pandemia que tuvimos, seguramente esses retos sofreram retraso maior e, quizá, também tiveram retorno a patamares inferiores a los que estamos mirando nesta pantalla hoje. E é por isso que nós estamos, então, enfocando em tuberculose. E por quê? A OMS e todos nós que ajudamos a estes projetos não logramos alcançar esses objetivos como queríamos. Muito possivelmente por problemas administrativos ou problemas estruturais ou compromisso com o paciente. Quando falamos de los problemas administrativos, falamos principalmente de políticas e recursos financeiros para a tuberculose e também sobre a identificação de sítios de transmissão. Quizá falhamos com isso. Pero não só isso. Quando falamos em la detecção de tuberculose com os recursos que temos hoje, nós estamos buscando fazer a detecção com instalações que muitas vezes custam muito caro. Então, nós necessitamos de instalações adequadas e equipos e apoios para laboratório que seja factível implementar ações que tenham cobertura a la questão de detectar a tuberculose. E, supondo que nós consigamos arreglar essa situação de problemas administrativos e problemas estruturais, nós sempre vamos a ter também que influenciar a questão do compromisso do paciente para que, primeiro, ele tenha acesso ao tratamento e depois que cumpra com este tratamento. Então, quando falamos do programa END-TB da OMS versus os desafios que temos, o primeiro desafio que temos é a questão de diagnosticar precocemente o paciente, identificar os grupos de riscos e apoiar o tratamento, incluso com atividades colaborativas entre tuberculose e VIH, para aí sim darmos o tratamento preventivo às pessoas de alto risco. E, quando falamos das políticas, significa que o maior desafio é poner os recursos adequados, incluso considerando a participação da comunidade, as organizações de civis e provedores, para que possamos ter uma cobertura universal de saúde para o controle dessas infecções e proteger a sociedade, determinando ações sobre a tuberculose e também o VIH. E depois, a OMS também ha planteado intensificar a questão de descobrir novas tecnologias, desarrollar estas tecnologias para que sejam rapidamente adoptadas como novas ferramentas e que se pueda fazer intervenções e novas estratégias. E, desta maneira, avançar com a questão do diagnóstico precoce de tuberculose, que é o primeiro objetivo de eles para lograr os resultados que necessitam com a cobertura de terminar com a tuberculose no mundo. E outra questão que é bastante importante dentro deste cenário é a questão da resistência. Quando falamos de tratamento de paciente e sabemos que muitos pacientes não cumprem com o tratamento, então, temos um problema muito sério que genera mais custos para a sociedade, que é a questão de resistência. E estas resistências, elas estão presentes praticamente em todo o mundo. Acá em Américas, se compararmos com a Ásia, claro que é um pouco menor, mas todavia é muito impactante. E isto, sem dúvida, é outra preocupação da OMS. E por isso, a OMS tem um programa também que é de monitoreo de tratamento
para que as pessoas consigam cumprir com o tratamento e que elas não generem tanto custo quando falamos de la resistência. Este tema ha sido um tema crítico e urgente, principalmente para pacientes que são co-infectados por VIH e TB. O tema de VIH e TB ha sido um fator poderoso de aumento de riscos para outras enfermidades infecciosas também. E quando consideramos pacientes infectados com TB e VIH, nós temos acá, de acordo com a OMS, cerca de 1,3 milhões de mortes entre essas pessoas. Então, o que passa hoje com este tema? Que o problema maior que enfrentamos é que hoje temos muitos países, principalmente os países mais pobres de recursos, que siguen haciendo baciloscopia como o método gold standard para a detecção de tuberculose. Isto não está errado, porque hoje é o método mais barato e mais asequible que temos. Só que quando trabalhamos com esse método, não é nenhuma novidade que se leva muito tempo para descobrir que um paciente tem tuberculose. Inicialmente se desconfia, eventualmente, de um mal-estar, depois, quizá, um resfriado, hasta que se pueda detectar a tuberculose, já se passaram muitos meses. Mientras, os pacientes que têm tuberculose ativa, não tratada, podem infectar outras pessoas. E o número de pessoas ha sido alto por esta conta, em nossa região e em todo o mundo. Então, por este tema, para que pudéssemos cumprir com a questão de erradicar a tuberculose do mundo hasta 2030, que este seria o ano clave para a OMS ter esses retos alcançados, então começou a buscar novas tecnologias. Então, a OMS está constantemente evaluando todo o desenvolvimento que a indústria, os fabricantes estão fazendo, desde a concepção de equipos hasta a feasibilidade e desenvolvimento, para poder incorporar esses equipos que podem ajudar a detecção da tuberculose e colaborar com o programa Stop TB. Molbio, assim como outras plataformas que já estão disponíveis no mercado, foi um dos equipos aqui evaluados, como vocês podem mirar acá nesta pantalla, e é com muito gosto que hoje eu les cuento que nós estamos não só evaluado por la OMS como recomendado e incluído em suas guias para substituir a prueba de baciloscopia em todos os centros de baciloscopia do mundo. E vocês vão escuchar falar cada vez mais de nós, porque cada vez mais nós estamos trabalhando em parceria com a OMS para incluir nossa tecnologia nos programas nacionais de tuberculose e futuramente de VIH e outras enfermidades infecciosas importantes para nossa região também, como malária, dengue, VPH, entre outras. Bueno, e como isto se sucedeu? Isto que queria contar um pouco para vocês agora. Esta inclusão se deu através de um estudo global com aproximadamente 744 participantes em várias regiões do mundo. Uma delas, Peru, na Universidade Caetano Heredia, que contribuiu com 200 pacientes. Este estudo teve colaborações e fundos de várias instituições, como a Fundação Bill e Melinda Gates, do Conselho Indiano para Medical Research, de um consórcio indiano para pesquisa de tuberculose e também de Inglaterra. E com isso, depois deste trabalho concluído, isto generou um estudo que, por questões de tempo, não será possível tratar de todos os detalhes, pero depois podemos compartilhar com vocês. Pero foi um estudo muito interessante, onde comparamos nossa plataforma com a de GeneXpert, nossos testes de tuberculose rifampicina,
con GeneXpert, también tuberculose y rifampicina, y esto resultó que nuestro test, que se llama TrueNat, que voy a explotar un poco más adelante, un teste que se puede ser utilizado en laboratorios con infraestructura mínima, y acerca de la comparación, nosotros somos totalmente comparables con GeneXpert en términos de sensibilidad y especificidad. Y con este estudio, nosotros fuimos incluidos en la recomendación de la OMS, comparando sensibilidad y especificidad. Fuimos incluídos también en la guía de lineamiento de la estrategia de tuberculose sobre investigación e innovación intensificadas, como siendo una prueba más sensible, menos dependiente del operador, con una posibilidad de evaluar de forma más rápida resistencias contra antibióticos en menos tiempo, con eso trayendo menos transmisión, que es el objetivo principal de la OMS cuando yo presenté a ustedes los pilares y desafíos que tiene la institución global. Y con eso, nosotros fuimos también incluidos en la página web del programa FIND, que es el programa que está encargado de Stop TB. Allá se puede mirar todas las guías para un laboratorio implementar nuestra técnica, incluso con los entrenamientos. Y también, cuando hablamos de acceso financiero, nosotros hicimos una parcería con UNOPS, dentro del programa Stop TB, y estamos dentro de la herramienta que se llama Introducing New Tools Project, INTP, que es la herramienta de introducción de nuevos proyectos, donde los gobiernos tienen acceso a precios especiales cuando compran los equipos a través de la OMS o de la UNOPS o UNAIDS. A través de este programa, nosotros fuimos bastante bien sucedidos en poner equipos en África. Nosotros tenemos en África 301 equipos instalados solo a través de este programa fuera de India. En India tenemos más de 2.000 equipos instalados. Y esas instalaciones a través de este programa hoy afecta más de 580.000 personas en 9 países africanos. Entonces, es un reto bastante importante para la OMS y también para Molbio, que con este programa empezó a ser más conocida, y hoy en todas las reuniones de OMS estamos presentes. Aquí tienes una idea del mapa que entramos con los países que ya implementaron TrueNat dentro del programa que yo comenté. Estamos bastante bien posicionados en Asia y África, y con este programa ahora tenemos que posicionar en Latinoamérica, y con brevidad ustedes ya van a ver algunos países de Latinoamérica posicionados acá en este mapa, porque sí, ya estamos presentes en muchos países: Perú, Ecuador y algunos países de Centroamérica ya deben ser los primeros a implementar TrueNat dentro de estos programas, pero ya tenemos clientes privados y algunos clientes gubernamentales fuera del programa que ya utilizan nuestras plataformas en América Latina, Caribe y Centroamérica. Dentro de esta herramienta que se llama Stop TB, dentro de este sitio, que es un otro sitio distinto del FIND, también tenemos, además de la recomendación de la OMS, todos los módulos de entrenamiento, las guías de implementación, y también tenemos cases de países que implementaron con bastante suceso nuestra tecnología. Y ahí yo empiezo a contar un poco, entonces, qué tecnología es esa que encantó tanto a la OMS y que nos hizo salir de India y explodir en el mundo como una tecnología fácil de utilizar, que está trayendo el diagnóstico
de biología molecular de enfermedades infecciosas más cerca del paciente. Entonces, esta es nuestra tecnología, que se llama TrueLab. Es un sistema que es compuesto de un extractor y de un analizador. Este analizador nosotros tenemos para distintos volúmenes. Entonces, TruePrep Auto es el nombre del extractor, TrueLab es el nombre del analizador y tenemos el 1DX, que es para una prueba apenas de cada vez, el Duo, que es para 2 pruebas de cada vez, y el 4, que es para 4 pruebas de una vez, y lanzamos también uno que se llama 4x4, que son para 16 pruebas, o sea, para más altos volúmenes. Entonces, tenemos equipos que competen en distintos nichos de volumen. La extracción es hecha en 20 minutos a través de un sistema de cartucho que yo voy a explicar, y la amplificación es hecha en 40 minutos a través de un sistema de microchip que también yo voy a explicar detalladamente, que esta es nuestra tecnología y es el diferencial de nuestro producto. Entonces, nosotros podemos tener una prueba de biología molecular de algunas enfermedades infecciosas, incluyendo TB y resistencia, en 1 hora. Y la manera de tener estas pruebas es muy sencilla, porque nosotros pasamos apenas a 3 pasos. El primer paso es extraer a través de este cartucho, después cargar el eluido en el microchip y leer este microchip en nuestro analizador. Incluso le comentaba que este analizador que se llama 1DX, que hace una prueba, este analizador viene dentro de una caja que se puede cargar a cualquier lugar. Es un maletín que se puede cargar a cualquier lugar. Es muy portátil. Y esto también es nuestro diferencial, porque este maletín puede ir a regiones donde un equipo de la competencia no alcanza por cuestiones de movilidad. Bueno, ¿cómo es el proceso de ejecución? Hablando de una manera bastante rápida acá. Para hacer una prueba con nuestra tecnología, ustedes van a necesitar de este material, que es una solución Lysis, lo cartucho para extracción que ya viene con las soluciones de extracciones que van conectadas a la parte trasera del equipo, y el microchip, que en la realidad nuestra prueba, donde hay el master mix, donde se hace el test, la amplificación del test. Entonces, nosotros tomamos 500 microlitros de cualquier tipo de muestra. Esto va a depender de cuál es el test que queremos hacer en nuestra tecnología. Ponemos dentro de esta solución Lysis, tenemos un kit de solución Lysis que chamamos de pré-tratamento para tuberculose especificamente, y otro para todas las otros tipos de muestras. Lo que difere de los kits es que el kit de tuberculose tiene una pelota para ayudar en casos de utilización de muestras de esputo, ayudar a la dilución, y también viene con un diluyente que también ayuda a dilución de muestras de esputo. Nosotros pasamos entonces 500 microlitros de muestra a este kit de Lysis, solución de Lysis, y ponemos todo el contenido a este cartucho que va dentro de este extractor. Entonces, de 500 microlitros, esto genera 150 microlitros de eluido. Aquí quería me detener un poco para explicar algo muy bueno que tenemos con nuestro equipo. Nosotros empezamos con 500 microlitros de eluido, de muestra, y sacamos 150 de eluido. Solo que cuando hacemos el paso 3, que sería la amplificación, nosotros utilizamos 6 microlitros de este eluido extraído, que es puro DNA, ADN, ARN, para hacer la amplificación.
que isso significa? Que te sobra mais de 140 microlitros de fluido, onde se pode repetir o resultado com este fluido, caso passe algum problema. Se pode, por exemplo, fazer um teste de sequenciação genética em seu laboratório, porque aqui tienes ADN, ARN pura. Se pode, por exemplo, em caso de falha de um teste, al final do processo, não há que extrair de novo. Utiliza este mesmo fluido de 40 minutos, se tem um novo resultado. Então, há várias vantagens acá quando falamos do processo de extração com este equipo. Se pode congelar o fluido por hasta 6 meses se é ADN e por hasta 3 meses se é ARN, porque a ARN, como nós sabemos, se degrada mais rápido. Então, desses 150, coletamos 6 microlitros, passamos a um tubo de Master Mix que imediatamente vai dentro do microchip e vai dentro desta máquina para a amplificação. Uma outra ventaja que temos é que todos nossos reactivos são mantenidos a temperatura ambiente, então não necessita de uma câmara fria ou um controle de temperatura, e isto já é uma ventaja muito grande, porque não há que pôr uma estrutura para ter um laboratório de biologia molecular com nosso produto. E aproveitando, mesmo nossos produtos são muito portáteis, funcionam a bateria, enchufados e também a bateria que dura 8 horas. Então, se pode pôr em qualquer lugar do laboratório, qualquer espaço, cabe um equipo de Molbio, também sem nenhuma necessidade de ter estruturas complexas de computadores, ou então gente muito especializada em biologia molecular em seu laboratório, o que diminui também o custo. Mesmo a maneira de manejar o teste não necessita de uma cabina de segurança, porque quando nós ponemos a muestra dentro da solução lysis, essa transferência já garantiza a preservação de los ácidos nucleicos e também já elimina a questão da contaminação. Então, em termos de estrutura, nós não necessitamos ter uma estrutura tradicional de um laboratório de biologia molecular. E uma pessoa minimamente treinada de seu laboratório consiga fazer o teste acá com a tecnologia de Molbio. E, por último, todos nossos reactivos, desde a solução de pré-tratamento, passando por los cartuchos, a solução de extração, hasta chegar ao microchip, tem uma fecha de caducidade de 2 anos. Mira que ventaja tremenda que temos acá, não? E tudo o que vocês necessitam para fazer um teste de biologia molecular já vem junto com os kits, as pipetas de Pasteur, as puntas que são utilizadas com uma micropipeta que é provida com o sistema, os tubos de transferência de muestra para el fluido, para Master Mix, hasta chegar en el chip. Entonces, aqui eu enfoco um pouco em los detalles de nosso sistema. Para a extração, como eu comentei, nós utilizamos este equipo que é o TruePrep Auto. Este equipo tem uma extração basada em uma matriz patenteada, onde utilizamos este cartucho. Sí, este cartucho, acá, nesta parte que há esta tapa negra, se põe na muestra, por um sistema de válvulas de pressão, esta muestra vai movendo hasta estes sítios, ligando en este sitio donde se hace la recolección de ADN, ARN a través de una matriz de colágeno, hasta llegar a este último sitio, que es donde hacemos la recolección de fluido. Funciona con varios tipos de muestra,
y es totalmente desechable. Entonces, en 20 minutos tenemos aquí una extracción. Cuando llegamos a la etapa de pasar el fluido para el microchip, entonces utilizamos este microchip. Es claro que aquí el tamaño no está de acuerdo con la imagen. Este microchip es un microchip muy pequeño y él es básicamente el termociclador del producto. Lo que es, como yo comentaba, nuestra tecnología. ¿Y qué significa decir que esto es el termociclador? Significa decir que nosotros no tenemos costos de mantenimiento, porque como ustedes saben, sepan, el termociclador es la pieza más cara de un equipo de biología molecular. Cuando se queda rota, tenemos que parar el laboratorio, llamar la asistencia técnica, que muchas veces va a importar la pieza, entonces eso impacta producción del laboratorio y impacta varios temas, principalmente tema de costos. En nuestro caso, este microchip, que ya es el termociclador, él es desechable. Entonces, se pasa algo con este microchip, que es el termociclador, lo desecha, pone otro microchip y empieza todo de nuevo. Es uno por paciente y hay los microchips específicos para la enfermedad. ¿Por qué? Dentro de esta parte negra está toda la inteligencia del kit, del chip y del kit. Las curvas de calibraciones, las curvas de amplificaciones, la curva del test, que identifica cuál es el test, fecha de caducidad, entonces no hay riesgo de utilizar un test que está con fecha de caducidad vencida. Y a través de la inteligencia de este microchip, nosotros conseguimos evaluar todo el test. Esta parte blanca es hecha de cerámica, es donde empieza la reacción. La reacción se da a través de esta parte dorada, que es la parte del microchip que entra en contacto con nuestro analizador, que produce el calor para calentar esta parte blanca de cerámica, donde nosotros vamos a poner la muestra con el master mix. Cuando la temperatura del termociclador aumenta, entonces esta muestra que está por arriba de una cera liofilizada, entonces esta cera queda líquida, la muestra pasa por debajo de esta cera, después cuando baja la temperatura del termociclador, que es este microchip, esta cera se queda sólida nuevamente y la muestra queda por debajo de esta cera protegida de contaminación y libre de evaporación. Entonces, esto es otro punto valioso que tenemos acerca de nuestra tecnología, que es hecha basada en este microchip. Entonces, este microchip va dentro del analizador. Aquí tenemos el ejemplo de 1DX, que es para amplificación de una prueba por vez, pero tenemos también el Duo, que se puede utilizar 2 microchips, puede ser 2 pacientes distintos, puede ser 2 enfermedades distintas, puede ser un test de tuberculosis que quiera testear, y que, por ejemplo, retestear, que ya sepa un resultado positivo, al lado ya se puede correr una prueba de resistencia también. Es una tecnología que nosotros tenemos patenteadas. Este equipo, independiente del volumen, almacena más de 20,000 resultados de pruebas. También se puede trabajar con batería o enchufado. Y una cosa que es bastante interesante es que este equipo permite que se pueda imprimir, primero, antes, mirar el resultado en la pantalla. Aquí, claro, está pequeñito, pero se puede mirar. La pantalla es táctil, entonces se puede mirar la curva de amplificación en tiempo real, por eso que nuestro equipo es un PCR en tiempo real, y también se puede mirar resultado acá en la pantalla y se puede imprimir el resultado que se ve en la pantalla en una microimpresora que viene junto con el sistema.
O entonces se puede enviar ese resultado por Bluetooth, por correo, por SMS. De varias maneras se puede configurar eso. Teniendo una conexión 3G o Wi-Fi, se puede enviar de distintas maneras. Incluso se puede, estos resultados se puede transferir para un LIS o un RIS de un laboratorio, desde que se configure en la máquina. Y para eso tenemos un time increíble de tecnología en India que trabaja junto con nuestros partners en los países, en este caso, hablando de Perú, sistemas analíticos, y en otros países tenemos otros partners también. Entonces, la gente de tecnología trabaja junto con nuestros partners, entrenando, proveyendo toda la asistencia necesaria para que se pueda brindar al cliente un servicio de altísima calidad y con una rapidez increíble, y con una tecnología que es bastante sencilla y con un costo más bajo do que las tecnologías que tenemos en el mercado actualmente. Y reconocida por la OMS. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que yo decía a ustedes cuando se termina un teste después de la amplificación, que son 40 minutos. Se ve las curvas de amplificación, ¿sí? Entonces, dependiendo del test, una curva es la curva de control, la otra la curva de amplificación del test. Às vezes podemos ter uma terceira curva que sirve para testes duplex. Temos alguns testes duplex, como é o caso, por exemplo, de dengue com chikungunya, influenza A, influenza B. Então, aí temos duas curvas para a amplificação. Aqui um exemplo de la hoja de entrada de dados para começar o teste, junto com o tipo de muestra que se pode selecionar de acordo com o teste. E aqui é um detalhe de como sale o resultado na pantalla do analisador. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de tuberculose. Aqui temos detalhes do teste nesta primeira parte, detalhes de muestra e detalhes de paciente, e aqui o nome do teste, o resultado do teste, que em caso de tuberculose é dado de maneira quantitativa, em unidades formais de colônia. Para o teste antigo que tínhamos, agora temos um teste que é mais sensível, e este teste nos dá em cópias por ml. ¿Sí? E aqui temos o status del controle, dizendo para nós, validando o processo, dizendo que o processo que hicimos está válido. E através deste controle se pode mirar também o CT, que seria o ciclo, em qual ciclo que amplificou este controle, e además de la prueba também, qual ciclo que se amplificou esta prueba. Aqui, um resumen de los equipos que nosotros tenemos para distintos volúmenes de pruebas. Entonces, cuando hablamos de 1DX, que es un equipo de uno canal, que se hace apenas una prueba por vez, en un laboratorio que trabaje 8 horas, se puede hacer hasta 12 pruebas por día. El Duo, que son de 2 canales, hasta 24 pruebas, y el 4 dobla ese volumen para 48 pruebas. Quando hablamos del teste de tuberculose, um diferencial que nós temos é que trabajamos não só com esputo, pero trabajamos também com outros tipos de muestras, como, por exemplo, lavado broncoalveolar, líquido cefalorraquídeo, fluido pleural, fluido peritoneal, pus, abscesso, aspirado del linfonodo e também tejido. E isto ha sido também um grande diferencial para nossa tecnologia. Aqui eu detalho um pouco de las pruebas que temos. Os paneles que temos são paneles para enfermidades respiratórias, como por exemplo o COVID. Temos 3 tipos de teste, pero o que mais vendemos hoje é o COVID-19, que são 2 genes, o gene E e o gene N.
Y tenemos también el True Mix, que True Mix es apenas el Master Mix que es utilizado para máquinas abiertas de grande porte, tipo las máquinas de Thermo Fisher, las máquinas de Biohad, entre otras que están disponibles en el mercado que hace grande volumen. Entonces se puede trabajar con nuestro Master Mix que se llama True Mix. Esto específicamente para COVID-19, pero futuramente já vamos a lançar para outras enfermedades também. Para tuberculose, então, temos o teste que é MTB. Este teste é o teste que nós tínhamos antigamente, que não era tão sensível, era teste que tinha alrededor de 200 unidades formales de colônia, e aí lançamos o MTB Plus, que hoje detecta 100 cópias, e junto com esse temos rifampicina, e lançamos o mês passado isoniazida. Vamos a lançar outras resistências nos próximos meses. Muito breve teremos novidades. Además de isso, temos H1N1 influenza A e B, como outras enfermidades respiratórias, todas as arboviroses que são super importantes para nossa região, como malária, duplex, que é malária falciparum vivax, dengue, chikungunya separado, e combo que é dengue com chikungunya. Temos também enfermidades sexuais, clamídia, gonorreia, triconomas, combo de clamídia com gonorreia, VPH e Streptococcus B. Teremos várias hepatites A, B, C, E teste que identifica VIH1 e 2 e outras provas como HLA B27, Salmonella, Rabies, Leptospirose e Pais Club T, que são enfermidades intestinais. Gastro, da área de gastro. Lançamos recentemente outras provas e seguimos acá com portafólio que todavia está crescendo cada vez mais. Então, vamos a lançar muito pronto teste que diferencia, na verdade, Mycobacterium tuberculosis, de não Mycobacterium, a resistência de fluoquinolonas e outras resistências que não estão nesta pantalla. Aqui estão somente os que podem ser lançados este ano. E vários testes de enfermidades respiratórias e outras provas de interesse médico, que muitas delas podem ser interessantes para nossa região. Además de isso, queria contar a vocês que para a tuberculose, nós temos sistema de vigilância de dados bastante interessante que já foi implementado em Índia e pretendemos também implementar aqui em Latinoamérica assim que conseguimos iniciar nossos projetos com governos. É sistema de vigilância de dados que permite, através da tecnologia, compilar e monitorar dados de enfermidade por regiões onde os equipos estão instalados. Então, aqui nós estamos mirando exemplo de Índia, deste monitoreo como se faz em Índia. Então, através de los equipos que estão instalados em los laboratórios, se consigue instalar software que vai captar as informações destes equipos e vai dizer em tempo real para governos e para laboratórios que têm interesse, onde são os sítios onde mais estão se testeando determinadas enfermidades, onde há níveis de positividade, e este software pode prover relatórios customizados de distintas formas. Aqui eu trago alguns exemplos básicos, como, por exemplo, pacientes positivos e negativos por enfermidade, quantos testes inválidos que tuvimos, quantos são pacientes resistentes. Se pode definir essas informações por demografia, se são pacientes mais jovens, mais viejos, e se pode também fazer de distintas formas, customizadas de acordo com a necessidade do cliente. Pero, Molbio
não é só isso, não é só uma empresa de equipamentos reactivos, de software, não é só isso. Molbio sigue crescendo, provendo soluções para problemas complejos de la salud, com os testes de biologia molecular, que são mais sensíveis que os testes que hoje hacemos para distintas pruebas de enfermidades infecciosas. Então, Molbio está indo más allá de provedor, de ser um provedor de equipos, de ser um provedor de reactivos e software. Molbio está movendo para um sistema de prover soluções que puedan mejorar la salud de la población más pobre, que puede democratizar el acceso a las tecnologías, a los tests, principalmente con la tuberculose, pero también con otras enfermedades como dengue, chikungunya, VIH, VPH, que son targets que nosotros tenemos con los programas gubernamentales. Nosotros ya estamos ofreciendo en Asia, en África, um sistema que é uma solução de uma clínica móvel. Nós compramos recentemente uma empresa que se chama Prognosis, que é uma empresa de raio-x móvel, que se pode poner em um transporte como esse e levar a outros lugares de países que têm dificuldades de acesso. Entonces, este rayo X, junto con nuestros equipos de biología molecular, ya puede traer ahí algunas soluciones para clientes, pacientes, laboratorios, y movilizar Molbio para un nuevo patamar, que é um patamar de prover soluções. Um tipo de solução que involucra não só os equipos, pero involucra todo um sistema conectado de avaliação do paciente, de análise por el médico, de reporte desta informação, de armazenamento desta informação e conexão com outros sistemas de saúde, seja do governo, seja de um laboratório privado. Então, Molbio hoy está moviendo para una empresa proveedora de soluciones customizadas a los problemas de salud de cada país, a los problemas de salud, de enfermedades infecciosas que enfrentan los gobiernos, principalmente los gobiernos con pocos recursos de los países pobres y que dependen de la ayuda de instituciones como OMS, UNAIDS y programas como Stop TB.